Não é apenas uma forma tirana de governo, mas é construída ao redor da ideia de que isso é para o bem de um grande número. Então as pessoas, no fundo, que recebem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas isso é o melhor para elas. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer, porque o que essas pessoas querem é isso. Destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong, das Nações Unidas, ele é um cara muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas, defendendo que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de 1 bilhão está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo. Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os 10 mandamentos do movimento da Nova Era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta como eles vão conseguir isso. Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso, é um fato. Então as pessoas não percebem como já chegou longe. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Esse sistema não vai apoiar o cristianismo ou o judaísmo. Direitos básicos como a liberdade de expressão, de religião e de ter sua própria terra vão desaparecer. Nos dias de hoje, já temos pessoas muito poderosas e influentes que se dedicaram para ver isso acontecer. Não tenho dúvida de que vai acontecer e logo. E por que não estou com medo nem correndo para as montanhas? Porque eu sabia que isso aconteceria. Incrivelmente, isso foi profetizado há mais de 2000 anos. Estou cansado das pessoas dizendo, você não pode provar a Bíblia. Posso sim, se você se der ao trabalho de descobrir a integridade do seu projeto, e então que o projeto teve que ser originado de fora do tempo, porque escreve a história antes que ela aconteça, com uma precisão assombrosa, e quanto mais sabemos sobre a Bíblia, e quanto mais sabemos sobre o que está acontecendo geopoliticamente ou no mundo, mais vemos uma convergência se aproximando dos cenários bíblicos clássicos. A Bíblia diz que nos últimos dias o governo do anticristo estaria sobre 3 pilares. O primeiro é um governo mundial, o segundo é uma economia global e o terceiro é uma religião global. As pessoas à frente desse governo mundial geralmente são contra os judeus e contra os cristãos. E eles querem unir todas as religiões do mundo e unificá-las com um propósito específico, que é colocar uma figura de liderança no poder que governaria um mundo. E a Bíblia nos alerta para esse tipo de desenvolvimento nos últimos dias. Estamos muito longe de onde estávamos nos anos 50 e 60, na atmosfera do anticristo. Se você está preocupado em ter os 10 mandamentos em um tribunal e essas coisas, você começa a perceber que estão evaporando rapidamente. A maioria das pessoas não percebe que sua liberdade vai evaporar com isso.
Há muitos sinais hoje que indicam que estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia tem tantas profecias nos alertando, nos dando uma ideia dessa época que está se aproximando, para que todos que estiverem vivos quando isso acontecer possam estar alertas e preparados. E uma delas, a maior talvez, é os israelitas se reencontrando, saindo de todos os lugares do mundo, quase 7 milhões de judeus voltando para Israel depois de 2000 anos. Isso é incrível. Algumas pessoas tentam dizer que é uma grande coincidência ou parte de um plano diferente. Mas quando lemos as Escrituras, mais de 50 diferentes profecias no Antigo Testamento predizem que nos últimos dias Deus reuniria os judeus dos 4 cantos da terra, de um lado do mundo até o outro, trazendo todos de volta para Israel. É muito difícil tentar explicar isso. Ezequiel escreveu sobre a restauração de Israel e que nos últimos dias seria restaurada e ficaria da mesma forma de antes de ter sido dispersa. Sofonias diz que eles retornariam com uma língua pura, que é o hebraico, que foi restaurado por Ben Yahuta em 1948, a língua de trabalho de Israel e que já esteve morta antes do latim ser desenvolvido. Além disso, no livro de Daniel, está escrito que haverá um crescimento massivo de conhecimento. Pelo que eu soube, o conhecimento está dobrando a cada 4 anos. Isso nunca aconteceu antes na história do mundo, e isso está unindo o mundo cada vez mais. Tecnologicamente, as coisas são possíveis. Podemos falar ao telefone com alguém do outro lado do mundo, e parece que ele está na porta ao lado. Viajar se tornou muito mais fácil. E temos a comunicação pela internet. Todas essas coisas trabalham para fazer o mundo menor, o que me leva para o próximo ponto. Para fazer o governo global possível, em Apocalipse 13:14, somos alertados sobre um sistema global que existiria nos últimos dias. Um tipo de sistema político mundial que usaria seu poder econômico e militar para forçar a adoração religiosa. Isso não era nem concebível 1900 anos atrás, que um indivíduo pudesse ter um controle tão minucioso e centralizado da economia que ninguém poderia comprar ou vender a menos que fizesse parte de um sistema particular. Isso nunca foi possível, mas foi exatamente isso que João viu. E ele viu no contexto do desenvolvimento de um governo global, que está no contexto de que o governo do anticristo tem seu ponto forte no engano. E seu poder vem do controle da economia e seu objetivo final é a adoração de seu líder. É o Estado fascista definitivo. Eu acredito que a marca vai ser introduzida primeiro. Vai haver a tentativa de fazer parecer um mecanismo de defesa moderno. Se você for sequestrado, a polícia vai saber onde você está e vai poder te resgatar. Isso já está acontecendo agora com animais e também com seres humanos em algumas partes do mundo. Qual é a principal arma de Satanás? Está em toda a Bíblia. O engano. Começou em Gênesis 3, passando por toda ela. Todas as vezes que Jesus falou sobre o fim dos tempos, ele abre e fecha seu discurso dizendo: não sejam enganados. Esse é o nosso desafio. E estamos sendo enganados, sendo iludidos. Em um sentido político local, mas em um sentido mais amplo. A Bíblia fala quando Pedro estava escrevendo para Timóteo. E ele disse que nos últimos dias as pessoas amontoarão para si doutores tendo comichão nos ouvidos e voltarão às fábulas porque não querem ouvir, porque o que querem ouvir não é necessariamente a verdade. E estamos vivendo em uma geração agora em que a verdade está se tornando subjetiva. Pode haver realmente 2 versões da verdade. Finalmente, em Mateus 24, Jesus nos alerta sobre enganos sem precedentes que vão acontecer no final dos tempos, precedendo sua segunda vinda. E, especificamente no versículo 24, ele diz: até os eleitos seriam enganados, se isso fosse possível. E deve ser um grande engano para Jesus fazer esse tipo de declaração. E estamos vendo um aumento nos enganos hoje, falsas religiões surgindo e tomando controle nos Estados Unidos, onde há apenas uma geração, a maioria das pessoas professaria sua crença em Cristo, ou pelo menos sua ética teria uma base cristã. A cultura em que vivemos é bem estranha. Ela nega a existência da verdade. Para que servem as universidades? Eu pensei que fossem para descobrir a verdade. Qual é o propósito da ciência? Descobrir que é a verdade.
E vivemos numa sociedade que nega a existência da verdade. Outro sinal é o crescimento da depravação do homem. Em 1ª e 2ª Timóteo, fala sobre como nos últimos dias o homem se tornaria mais focado em si mesmo, estaria em busca de prazer. Seria egocêntrico, orgulhoso, soberbo. E estamos vendo todas essas coisas hoje através do movimento da nova era de formas que nunca vimos antes. O importante somos nós. Literalmente temos milhões de pessoas que acreditam que são Deus. Jamais encaramos uma situação como essa antes, mas encaramos agora. Estamos quebrados, estamos em uma guerra global, estamos em uma guerra religiosa. Tudo, na verdade, parece estar... Estamos em declínio, estão falando em se livrar do dólar americano. Tudo parece apontar para os Estados Unidos não ser mais a única superpotência mundial, que é exatamente o que a Bíblia diz. Podemos ver tudo convergindo para isso. Então, podemos fazer uma lista dos principais países do Oriente Médio, da Europa e do Extremo Oriente e rever essa lista. Podemos falar sobre tecnologia, podemos fazer uma lista de tendências. Somos classicamente monitorados por empresas, numa dúzia delas. E quanto mais você sabe sobre cada uma delas e quanto mais sabe o que a Bíblia fala sobre elas, você vê a convergência. Não é só uma, são todas elas ao mesmo tempo. Está claramente dizendo que esta geração não vai passar até que todas essas coisas se cumpram. Faz parte desse discurso, mas faz de Israel a referência, é o relógio, é o cronômetro. Quando começar a andar, nós teremos apenas mais uma geração. E estamos bem perto disso agora. Meu desafio para qualquer um, para quem essas coisas estão frescas, novas e desconhecidas, é descobrir por si só. Não o que o Chuck Missler ou alguém no rádio ou TV disse. Descubra por si só o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a existência e a majestade de Deus, nosso Criador. Esse mesmo Criador nos deu um livro para partilhar seus pensamentos e planos para nossas vidas. Diferente de qualquer livro em toda a história, ele prediz o que vai acontecer no futuro. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O retorno de Israel para sua terra em 1948. Nosso notável mundo em mudança hoje. Se alguém que você conhece pode prever o futuro com 100% de precisão, você não daria ouvido a ele? A Bíblia faz exatamente isso. E prediz que Jesus vai voltar para seus seguidores e vai levá-los para um lar eterno e maravilhoso. Você pode não ser capaz de controlar o que acontece com seu país ou nosso mundo, mas você pode controlar seu destino eterno. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a ninguém. Faça a decisão mais importante da sua vida. E acredite que Jesus te ama e quer fazer parte da sua vida. Nossa pesquisa sobre práticas de vigilância, perda de liberdade e poderes ocultos não são para te assustar. Foram feitas para abrir seus olhos para um mundo inconstante ao nosso redor. Pretende lançar uma luz nas incríveis profecias de Deus. Pretende te aproximar de nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. O que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos? Como nos preparar para isso? A única coisa que Deus coloca sempre no meu coração é a importância de ficar perto dele, viver um dia de cada vez e que possamos todos nós manter os olhos abertos e focados na eternidade.